Tudo bem, pessoal? Vamos seguir então nossa aula aqui do Enem Digital. Vamos lá. Agora vamos seguir a parte 3 da aula sobre fonologia. Então vamos dar a língua portuguesa. Eu sou o professor Almo Francisco. Então, nessa parte vamos estudar sobre a constituição das sílabas. O que é sílaba, como ela é construída, né? Como ela é formada. Então, as sílabas são as unidades fonológicas básicas que compõem as palavras. Então, são as unidades das palavras, né? São o que formam as palavras. Elas são segmentos de uma palavra que são pronunciadas em uma única emissão de voz. Então, as sílabas são formadas a partir das emissões de voz que utilizamos para falar uma palavra. Entre cada pausa, cada respiração, nós utilizamos uma sílaba. São intervalos de respiração. A divisão das palavras em sílabas é importante para a análise fonética e fonológica das línguas, ou seja, para a gente analisar como que é a sonoridade de uma língua. Uma vez que a organização das sílabas pode variar de uma língua para outra. Então, vamos estudar a organização das sílabas em português. Em língua portuguesa, as sílabas são compostas principalmente por uma vogal. Então, toda sílaba normalmente tem uma vogal ou uma sequência de vogais, podendo ter também consoantes no início. Então, ela pode ser normalmente é uma vogal, pode ser uma sequência de vogal, uma vogal e uma semivogal, né? Podemos também ter consoantes no início, ou seja, uma consoante e uma vogal, ou no final, né? Uma vogal e uma consoante. Então, a estrutura básica do português é geralmente consoante, vogal, consoante, ou consoante, vogal, vogal. Algumas sílabas podem ter apenas uma vogal ou apenas uma consoante, como a palavra a, mar e sol. Então, pode ser uma com uma letra ou só, então a quantidade de sílabas não significa a palavra em si, né? Tudo bem. Então, a gente utiliza a sílaba para a gente poder classificar também. É uma forma de você fazer a classificação fonológica das palavras através da quantidade de sílabas, né? Então, em língua portuguesa, nós classificamos a palavra de acordo com a quantidade de sílabas. As palavras podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas que possuem na língua portuguesa. Então, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílaba, trissílabas. Tem algumas literaturas que indicam que pode se classificar também como tetrassílabas, pentassílabas, polissílabas, de acordo com o número de sílabas, né? Mas normalmente ou chamamos de monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas para quatro ou mais. Então, monossílabos são as palavras que têm apenas uma sílaba, por exemplo, sol, pé, mão, flor, luz, dissílabas, palavras com duas sílabas, né? Casa, livro, amor, café. Trissílabas, palavras com três sílabas. E polissílabas são palavras com quatro ou mais sílabas. Exemplo, interessante, atualização, abolição, superintendência. Lembrando que podemos fazer exercícios para simulação, iremos fazer resolução de atividades, exercícios, né, simulado, né, a gente poder ir nos preparando. Não é à toa que é uma formação do pré-ENEM. Isso aqui é para a gente ir fazendo aquela revisão de conteúdo também, né, se situar, relembrar os passos para a gente poder aprofundar, né. Também tem outra forma de classificar as palavras, que são a classificação das palavras de acordo com a sua sílaba tônica, né?
Então, as palavras também podem ser classificadas de acordo com as sílabas tônicas, né? O que é uma sílaba tônica? Mesmo é a sílaba mais forte e acentuada de uma palavra. Lembrando que em português a sílaba tônica nem sempre ela vai ter um acento gráfico, né? Às vezes o seu acento é sonoro. A palavra pode ser classificada em oxítonas, então as palavras normalmente são classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, de acordo com a posição das sílabas tônicas. Pode estar na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Só e apenas assim as palavras são acentuadas na língua portuguesa, né? Então, como que é? Oxítonas, como eu disse, são palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba, né? Papel, amor, cafezinho, avó. Paroxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba, né? Um exemplo é casa, livro, canético. Proparóxido são palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, né? Exemplo lá, a palavra cômico, lâmpada, mônica. É, e prédio. Então, o que é importante observar? Que a posição da sílaba tônica em uma palavra pode afetar a pronúncia e a acentuação da palavra, né? De acordo com as regras da acentuação gráfica da língua portuguesa, a correta identificação da sílaba tônica é fundamental para a escrita das palavras na língua portuguesa. Tá? E é isso. Seguimos essa referência. Até mais. Forte, forte abraço.